Eu achava que já tinha visto de tudo nesta oficina. Motores fundidos, carros destruídos por dentro, gente desesperada atrás de conserto de última hora. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para aquele dia. O carro chegou como qualquer outro, um sedã caro, bem discreto, enviado por um intermediário educado demais. Só que o nome por trás daquele volante era conhecido, muito conhecido, famoso o suficiente para parar um noticiário, se fosse necessário. E eu, só um mecânico do interior. Mas foi aqui, nesse chão sujo de graxa e nesse galpão com cheiro de óleo velho, que encontrei algo que não devia estar ali. Algo escondido, cuidadosamente, friamente, dentro do carro de alguém que todo mundo conhece. E foi então que entendi. O que eu tinha nas mãos não era só um segredo, era uma sentença. E a partir dali, eu parei de dormir tranquilo. Meu nome é Rubens, tenho 49 anos, sou mecânico há mais de 25. Nasci e cresci aqui mesmo, no interior de Minas, numa cidade que nem aparece direito no mapa. Daquelas onde todo mundo conhece todo mundo, onde as fofocas correm mais rápido que os carros e onde manter a boca fechada vale mais que ter diploma. E talvez seja por isso que até hoje minha oficina continua de pé. Discrição e serviço bem feito. Só isso. A oficina é simples. 3 elevadores, 2 compressores velhos que vivem falhando, uma bancada de ferramentas que meu pai me deixou antes de morrer. Não tenho funcionários, só eu. Gosto do silêncio, da organização, de saber onde cada chave inglesa está. Aqui tudo tem seu lugar, até os problemas, sejam os dos clientes ou os meus. Meu dia começa cedo, sempre do mesmo jeito. Chego por volta das 6h30, coloco o café para passar enquanto abro o portão da frente. O ferro range, sempre range. Mas já virou parte da rotina. Deixo o rádio ligado na estação AM que toca música brega e passo os olhos no caderno onde anoto os serviços do dia. Às vezes, tem fila na porta. Às vezes, silêncio total. E eu não reclamo de nenhum dos dois. Nunca fui de conversar muito. Os clientes chegam, explicam o problema, eu escuto, resolvo e pronto. Alguns até tentam puxar papo, mas logo percebem que não vai render. Outros já vêm sabendo. Rubens é daqueles que ouve o motor melhor que gente. E é verdade. Cada som de carro tem um significado. Chiado, estalo, ronco. É como se o carro falasse. E com o tempo você aprende a escutar. Minha fama sempre foi de mecânico sério. Não me meto na vida de ninguém. E espero que ninguém se meta na minha. Já consertei carro de delegado, pastor, vereador e até de gente que todo mundo sabia que vivia de coisa errada. E nunca perguntei nada. Talvez por isso começaram a me chamar de o mecânico dos intocáveis. Para mim, era só mais um dia de trabalho. Minha vida pessoal também não tem muito o que contar. Sou divorciado faz tempo, tenho um filho que mora em São Paulo e que me liga só de vez em quando. Moro nos fundos da própria oficina, num quartinho que arrumei com cama, fogão e uma televisão velha. É solitário? Pode ser. Mas é assim que eu gosto. Paz, rotina e silêncio. Por isso, quando aquele carro apareceu, aquele carro específico, com aquele nome por trás, minha primeira reação foi de cautela. Não curiosidade, cautela. Porque quando se vive muito tempo no silêncio, a gente aprende a sentir o peso das coisas. E aquele carro carregava um peso que não era só metálico. Naquele dia, o motor da minha vida seguia funcionando redondo. Tudo no lugar. Tudo no tempo certo. Até aquele envelope, até aquele banco traseiro, até aquele nome que só de pronunciar em voz alta pode virar manchete. A ligação veio numa quinta-feira, quase no fim da tarde, quando eu já pensava em fechar a oficina. O sol batia de lado no portão de ferro e o rádio tocava alguma música antiga que falava de saudade. O telefone fixo tocou.
Aquele telefone que quase ninguém usa mais, só clientes antigos e gente que sabe que eu não gosto de WhatsApp. Do outro lado da linha, uma voz masculina, pausada, educada demais, um sotaque meio indefinido, daqueles treinados para parecer de lugar nenhum. Se apresentou como assistente de uma pessoa pública, uma figura bastante conhecida no país, segundo ele, e foi direto ao ponto. Recebemos a recomendação da sua oficina. Precisamos de um serviço discreto, total discrição. Nada de fotos, nada de perguntas. Fiquei em silêncio, esperando mais. Ele continuou. É um carro raro, de uso pessoal do meu cliente. Vai precisar de revisão e completa. Suspensão, elétrica, parte estrutural e alguns ajustes específicos. O senhor pode receber o veículo amanhã cedo? A pergunta veio seca. Eu hesitei por um segundo. Não costumo aceitar serviços sem ver o carro antes. Mas tinha algo na voz dele, firme e ao mesmo tempo ensaiada. Um tom de quem estava acostumado a ser obedecido. E claro, a palavra discrição, repetida mais de uma vez, acendeu um alerta. Perguntei quem era o dono. A resposta veio em código. Prefiro não revelar ao telefone, mas o senhor vai reconhecer assim que vir o carro. O nome dele carrega peso. Aquilo me incomodou. Sempre detestei joguinhos, mas algo naquela conversa me prendeu. Curiosidade? Talvez, mas era mais do que isso. Era como se minha intuição dissesse: presta atenção nisso, Rubens. Isso aí não é normal. Confirmei o endereço, aceitei o serviço e desliguei. Passei a noite inquieto. Pensei em ligar de volta e recusar, mas parte de mim sabia que já era tarde demais. Eu já estava envolvido, não pelo dinheiro, que aliás nem foi discutido, mas por algo mais pesado, como se aquele carro que chegaria no dia seguinte fosse carregar junto com o motor uma história que não queria ser contada. E foi exatamente isso que aconteceu. Na manhã seguinte, antes das 8, um caminhão-plataforma encostou em frente à oficina. De dentro dele, desceu um sedã preto, modelo importado, blindado, com os vidros escuros como noite sem lua. A lataria estava limpa, o carro parecia recém-polido, mas havia algo no ar. O motorista, um rapaz de terno, gravata e óculos escuros, não tirou os olhos de mim por um segundo. Ele não disse o nome do dono, só me entregou a chave, um envelope com instruções básicas e um aviso. Esse carro não tem dono e o senhor nunca o viu. E antes que eu pudesse responder qualquer coisa, ele entrou no caminhão e sumiu na estrada. Fiquei parado ali, com a chave na mão e a sensação de que tinha acabado de aceitar um convite que mudaria minha vida. E eu nem fazia ideia do que estava prestes a encontrar naquele carro. Não é todo dia que um carro como aquele encosta numa oficina como a minha. Ainda mais em silêncio, sem sirene, sem alarde, sem nenhum anúncio. O caminhão que o trouxe não tinha logomarca. Era só um veículo branco comum, desses de empresa de transporte. Mas o carro que ele carregava não tinha nada de comum. Desceu devagar pela rampa hidráulica. Um sedã preto, modelo de luxo, com detalhes cromados bem discretos, blindagem visível pelas bordas reforçadas das janelas e uma pintura fosca impecável. Fosco de fábrica, não sujeira. O tipo de carro que não chama a atenção pelo brilho, mas pelo peso. Quem entende de carro sente. Era um carro silencioso, pesado, intimidador. Não havia nenhuma placa dianteira. Na traseira, um lacre cobrindo os números. Isso já me bastou para entender. Aquilo era mais do que um serviço qualquer. Era um recado. Um carro mudo, mas cheio de história. O motorista saiu da cabine. Terno preto, gravata, sapato, engraxado, óculos escuros mesmo com o céu nublado. Postura de quem não estava ali por vontade própria, mas por instrução. Me cumprimentou com um gesto de cabeça e estendeu um envelope pardo, fechado com fita adesiva. Dentro, um bilhete curto.
Favor executar os serviços de manutenção descritos a seguir. Manter absoluta descrição. Não abrir porta-luvas. Não mexer no porta-malas. Não remover acabamentos internos. Agradecemos pela descrição. O tom era educado, mas havia algo frio naquelas palavras. Uma cortesia que não pedia gentileza, mas silêncio. Assenti com a cabeça e recebi as chaves. O motorista então olhou diretamente nos meus olhos e disse, com uma voz que não precisava aumentar o volume para ser firme: "O senhor nunca viu este carro." E entrou de volta no caminhão sem esperar resposta. Alguns segundos depois, sumiu na curva da estrada. Fiquei ali, parado, com a chave na mão, observando aquele carro silencioso me encarar de volta. Era como se ele me estudasse também. Tentei afastar o incômodo com um suspiro, mas não funcionou. Senti o estômago apertar, um desconforto que não vinha do carro em si, mas do que ele carregava. Era como quando a gente recebe um paciente na oficina e, antes mesmo de abrir o capô, já sabe que tem coisa errada ali. Um ruído que não aparece de imediato, mas que com o tempo vai fazer tudo desabar. Empurrei o carro para dentro devagar, com cuidado. As rodas pareciam deslizar e o piso da oficina ficou mais escuro sob a sombra dele. O espaço inteiro pareceu mudar de temperatura, como se aquele carro tivesse trazido consigo uma nuvem, uma tensão invisível que empestava o ar. Antes de começar qualquer coisa, dei uma volta lenta ao redor dele, sem encostar, só olhando. Notei pequenos arranhões na maçaneta traseira do lado direito, sinais de que alguém tentou abrir apressado, ou com nervosismo. Também percebi que a borracha da vedação do vidro traseiro tinha sido trocada recentemente, mas mal encaixada. Trabalho mal feito para um carro de alguém importante. Peguei o pano, limpei a lateral da lataria e vi um detalhe que não tinha reparado. Um leve símbolo gravado no vidro, quase imperceptível. Era um brasão, e eu já tinha visto aquilo antes. Em fotos de capas de revista, em entrevistas, em campanhas. Foi ali que entendi de vez. O carro era dele. E a partir dali, cada movimento meu passou a ser acompanhado pelo peso de um segredo que ainda nem tinha sido revelado, mas que já fazia barulho no meu peito. Se desejar, posso seguir com o bloco 5, onde Rubens começa o trabalho de revisão e percebe instruções estranhas e interferências no sistema do carro. Deseja que eu continue? Antes mesmo de encostar no carro, reli o bilhete que o motorista tinha deixado 2 vezes. 3. Manter absoluta descrição. Não abrir porta-luvas, não mexer no porta-malas, não remover acabamentos internos. Era mais que uma instrução. Era um aviso. Eu já trabalhei com carros de empresas grandes, de gente poderosa, até de gente suspeita. E sim, já recebi pedidos incomuns. Mas esse tom não era pedido, era controle. Parecia que quem mandou esse carro sabia que, se eu visse o que estava ali, poderia sair falando. E não queria correr esse risco. Guardei o bilhete e deixei a chave no bolso. Comecei o serviço básico. Levantei o carro, revisei a suspensão, observei os freios. Tudo estava estranho. As peças estavam novas demais, mas sem sinal de uso. Era como se alguém tivesse trocado tudo recentemente só para disfarçar, ou para apagar rastros. O motor estava em ordem, embora tivesse algumas modificações discretas. Havia sensores não originais embutidos entre os cabos, como se alguém tivesse instalado monitoramento sem deixar registros. Câmeras internas haviam sido removidas, mas os suportes estavam ali, mal escondidos atrás do retrovisor e dos painéis laterais. Foi então que o dilema começou a martelar na minha cabeça. Por que um carro como aquele, de alguém como ele, viria parar na minha oficina, tão longe dos centros grandes com ordens claras para não tocar justamente nos compartimentos mais comuns? Ninguém se incomoda com porta-luvas ou porta-malas.
a não ser que esteja escondendo algo. E esconder era o que aquele carro fazia de melhor. Dei a volta e abri a porta do motorista. O cheiro era de couro novo, mas com algo por baixo. Um leve aroma de perfume caro, o mesmo que já senti uma vez em um shopping de Belo Horizonte, na vitrine de uma loja que vende produtos importados e que nem tem preço nas etiquetas. O banco estava ajustado para alguém mais alto que eu. Tudo indicava que aquele carro era sim usado por alguém, mas de forma muito específica. Pelo reflexo do painel, vi meu rosto tenso. Eu, que nunca fui de me meter na vida de cliente, me vi ali, tomado por um tipo de curiosidade que não era só humana. Era intuitiva, instintiva, como se o próprio carro quisesse contar alguma coisa. Lembrei das palavras do motorista. O senhor nunca viu este carro. Lembrei do bilhete. Não remova os forros do porta-malas. E como todo ser humano que ouve um "não mexa", minha mente começou a gritar: tem algo ali! Fui até a parte traseira. Encostei a mão na tampa do porta-malas. Não abri, ainda não, mas fechei os olhos por um instante, como se escutasse, como se esperasse um sinal. Eu sabia que se abrisse, cruzaria uma linha, que não teria mais volta. Mas também sabia que já era tarde para se manter neutro. Aquele carro tinha me escolhido. Ou melhor, aquela história me puxou para dentro sem pedir permissão. O mecânico calado agora estava cercado de perguntas. E o silêncio do carro era quase um sussurro. Levantei o carro no elevador hidráulico e comecei pelos procedimentos de sempre. Verificação básica de suspensão, alinhamento, partes visíveis da estrutura e do motor. No papel seria só mais uma revisão. Mas logo nos primeiros minutos, percebi que aquele carro falava outra língua. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a parte inferior. A blindagem não era padrão. Era reforçada demais, não só no assoalho, mas também sob o paralamas e nas laterais internas. Chapas sobrepostas, soldadas à mão, como se alguém estivesse se protegendo de algo muito específico. Não era trabalho de fábrica. Era feito sob medida, profissional, caro e exagerado. Fui seguindo os cabos elétricos como faço há anos, quase de olhos fechados. Mas nesse carro, o circuito estava diferente. Havia conexões redirecionadas, como se alguém tivesse reprogramado o sistema para funcionar de outro jeito. Um dos fios principais do rastreador de bordo estava desligado, deliberadamente. E o rastreador em si havia sido removido, mas deixaram o plug no lugar como se estivesse funcionando. Foi aí que olhei para o interior do carro com outros olhos. Fui até o painel, removi a tampa de acesso aos fusíveis e encontrei mais um detalhe inquietante. 2 interruptores extras, escondidos atrás do painel de controle. Um deles levava a um sistema de câmera, sem monitor. O outro a uma pequena bateria secundária que não fazia parte do modelo original. A cada peça que eu mexia, sentia que o carro havia sido preparado não para ser conduzido, mas para esconder, gravar ou resistir. Era como se tivesse sido adaptado para vigilância, proteção e fuga. E nada disso fazia sentido para alguém que vive sob os holofotes, a não ser que tivesse algo a temer ou a esconder. Segui para os bancos traseiros. Levantei o estofado como parte do protocolo de segurança para checar a fixação dos cintos. Ali, mais um detalhe. Compartimentos falsos sob a base dos assentos, espaços que poderiam guardar qualquer coisa. Papéis, dinheiro, documentos ou pior. Os suportes estavam ocos. Um dos lados tinha até velcro reforçado, como se algo já tivesse sido removido recentemente. Comecei a suar. A oficina, mesmo com o ventilador ligado, parecia abafada. Eu me via diante de um quebra-cabeça montado por alguém que pensou em tudo, que escondeu cada traço de forma quase cirúrgica, mas que, mesmo assim, deixou pistas, e eu as estava vendo. A essa altura, já não era mais uma simples revisão. Eu sabia disso.
Estava lidando com um veículo que não foi construído apenas para levar gente famosa de um ponto ao outro. Foi montado como uma cápsula secreta, um esconderijo, um escudo. E no fundo comecei a entender o que esse carro estava escondendo não era só mecânico, era humano, era emocional, era perigoso. E tudo indicava que o pior ainda estava por vir. Quando subi o carro no elevador para verificar o alinhamento, já não era mais só o mecânico ali. Era um homem tentando decifrar um enigma de aço. Eu estava cauteloso, atento a cada ruído, cada resposta da estrutura. E foi ali, com as rodas já girando na velocidade controlada, que percebi algo completamente fora do normal. A vibração vinha do assoalho, fraca, mas contínua. Não era da suspensão, não vinha dos pneus nem do eixo. Era algo interno que parecia pulsar com o movimento, como um pequeno motor girando escondido em algum lugar. Algo que não devia estar ali. Desliguei tudo. Desci do elevador devagar, como se estivesse pisando em terreno minado. Peguei minha lanterna, uma chave de boca e me deitei sob o carro, deixando o mundo lá fora se apagar. Debaixo daquele sedã, o silêncio era absoluto. Mas bastou um leve toque no centro do assoalho para confirmar. Havia algo ali dentro. O som era oco e o metal vibrava levemente ao toque. Examinei com cuidado os parafusos do painel inferior, que protegiam o tanque e o sistema de escapamento. Todos estavam apertados, exceto um, o do lado esquerdo, quase encostado na base do porta-malas. Estava mais gasto do que deveria. Um detalhe que só quem desmonta carro todos os dias perceberia. Com precisão cirúrgica, removi a chapa. O que encontrei não era parte do carro. Fixado entre o isolamento térmico e a estrutura metálica, havia um compartimento artificial, feito de alumínio escovado e preso com rebites novos. No centro, um selo de borracha vedava a abertura. Removi devagar, coração acelerado, suando nas mãos, mesmo com o frio da sombra. Dentro do compartimento, havia um envelope preto, grosso, selado com fita adesiva de segurança e sem identificação externa. Fiquei paralisado. Não abri de imediato. Sentei no chão da oficina com o envelope no colo. A textura dele era diferente. Um papel firme, de gramatura alta, como usado em documentos oficiais ou relatórios sigilosos. Podia sentir que havia papéis ali dentro. E algo mais duro. Uma pequena unidade plástica, talvez um pendrive ou cartão de memória. Lembrei, na hora das instruções, não abra o porta-luvas, não remova os acabamentos. Mas ninguém tinha dito nada sobre o assoalho. A curiosidade me queimava por dentro. Parte de mim gritava para deixar como estava, devolver, fingir que nunca vi. A outra parte, a que cresceu ouvindo minha mãe dizer "quem cala, consente", me empurrava a ir mais fundo. O envelope agora estava nas minhas mãos. E com ele, provavelmente, o segredo que tanto tentaram esconder. Eu sabia que o que quer que estivesse ali dentro não era só perigoso. Era capaz de destruir uma reputação inteira. Talvez mais de uma. Talvez a de alguém que o país idolatrava. E ali, ajoelhado diante do carro, com aquele envelope quente nas palmas das mãos, percebi. Não tinha mais como voltar atrás. Fiquei um tempo olhando para aquele envelope como se ele pudesse me responder algo. Mas ele só me devolvia silêncio. Um silêncio denso, do tipo que carrega um aviso. E mesmo assim, minhas mãos começaram a rasgar a fita adesiva como se tivessem vontade própria. No fundo, eu já sabia, qualquer coisa que estivesse ali dentro não ia trazer tranquilidade. Ia trazer verdade. E verdades, às vezes, são perigosas demais. O papel se abriu com dificuldade. Por dentro, encontrei uma pequena pilha de fotos impressas, daquelas reveladas em laboratório profissional, acompanhadas de documentos dobrados, alguns deles com timbres que reconheci de imediato. Papéis oficiais, selos governamentais, datações recentes misturadas com outras mais antigas. E no meio de tudo, uma foto que me fez congelar.
Era ele, o dono do carro. Estava sentado num restaurante do outro lado de uma mesa. Vestia uma jaqueta simples, boné baixo e mesmo assim, o rosto, o perfil, era inconfundível. Só que ele não estava sozinho. Na frente dele uma moça muito mais jovem, bem mais. Ela sorria e ele também. Estavam próximos, íntimos. Havia algo ali que não era só jantar. Olhei no verso da foto. Outubro de 2021. Morumbi. Revirei as outras imagens. Havia mais. Eles entrando num prédio. Um deles, num estacionamento subterrâneo, o carro parcialmente visível. Era o mesmo sedã. Em outra imagem, os dois abraçados em um corredor de hotel. As fotos pareciam tiradas por alguém com equipamento profissional, de longe, e ainda assim nítidas. Não eram amadoras. Eram coletadas com intenção. E então veio o pior. Entre os documentos, encontrei um boletim médico, uma ficha de clínica particular, com o nome da mesma, garota das fotos. E mais abaixo, uma data. E uma palavra que me travou. Interrupção autorizada de gestação, 14 semanas. Não precisei de mais nada. Aquilo bastava. Bastava para entender o tamanho do buraco que aquele envelope escondia. E o porquê de ele ter sido escondido com tanto zelo. Na minha mão estava um pedaço da vida privada de uma das pessoas mais famosas do país. Uma história que, se viesse à tona, explodiria nas redes sociais, nos jornais, na TV e talvez até nos tribunais. Respirei fundo. As mãos tremiam. O envelope ainda estava cheio, mas eu não quis ver mais. Sabia que havia cruzado uma linha e que agora, mesmo que eu quisesse, não dava para fingir que não vi. Ali, no chão da minha oficina, eu me tornei guardião de um segredo que não era meu. E pior, um segredo que, se revelado, poderia arruinar uma vida inteira. Ou mais de uma. Fiquei ali por um tempo que não soube medir. Com o envelope aberto no colo, os documentos espalhados pelo chão da oficina e um nó na garganta que me impedia até de respirar direito. Era como se o mundo lá fora tivesse parado. Só eu e aquelas verdades impressas, nuas, brutais, irreversíveis. As fotos, os registros, os detalhes, tudo apontava para o mesmo destino. Escândalo. E não um escândalo qualquer. Não era traição boba nem fofoca de bastidor. Era coisa séria. Coisa que, se fosse revelada, derrubaria um nome que estava nos outdoors, nos comerciais de TV, nos palanques políticos. A imagem dele com aquela garota, o boletim, médico, a data da interrupção, tudo se encaixava. E pior, se cruzassem isso com as datas dos eventos públicos dele, com as falas, os discursos de moral que vive dando, seria o fim, não apenas da carreira, mas da reputação inteira, do legado que tenta construir, de tudo. Foi aí que a frase surgiu dentro de mim, como uma lâmina. Se isso vazar, acaba tudo. E eu não precisava de ninguém para confirmar. Eu já sabia, porque eu sou do tipo que observa calado, mas entende. O público não perdoa. Contradição. Ainda mais quando envolve temas delicados, onde a imagem de perfeição é tudo o que sustenta a fama. E então me veio o peso de estar segurando uma bomba, uma granada sem pino, pronta para explodir e com meu nome rabiscado nela sem eu nunca ter pedido por isso. Comecei a pensar como isso foi parar aqui. Por que esconder justo nesse carro? Quem colocou isso ali? Foi o próprio dono ou alguém que queria ferrá-lo? E se foi alguém da equipe dele? Alguém querendo chantagem? Ou proteção? Ou vingança? 1000 possibilidades passaram pela minha cabeça, e em todas elas eu era o único elo exposto, o único que não devia estar no meio disso e que, por ironia, agora era o mais vulnerável. Olhei para o relógio, eram quase 5 da tarde. O céu começava a escurecer lá fora, mas dentro de mim já era noite. Eu sabia que não podia contar para ninguém. Que se falasse algo errado, podia ser seguido, podia ser ameaçado, podia até desaparecer.
E não é exagero, gente com esse nível de poder não joga para perder. Ainda mais quando tem imagem em jogo. Fechei o envelope, guardei tudo de volta com o mesmo cuidado de quem lida com explosivo. Prendi numa caixa metálica velha, escondida atrás das ferramentas que ninguém mexe. A oficina voltou a parecer normal. Mas eu, não. A partir daquele momento, minha vida dividiu-se em duas partes. Antes do envelope, depois do envelope. Naquela noite, não dormi. Deitei, apaguei a luz, mas os olhos não fechavam. O ventilador girava no teto do meu quarto, mas o ar parecia parado, pesado. Tudo o que vi dentro daquele envelope rodava na minha cabeça como uma engrenagem fora de controle. E a pergunta não saía da minha garganta. Eu falo ou fico calado? É fácil julgar de fora. Muita gente diria, se fosse eu, denunciava. Outros diriam, fica na sua, não é problema seu. Mas quando o segredo está na sua mão, quando você vê com seus próprios olhos o tamanho da destruição que ele pode causar, as certezas viram névoa. E não era só sobre ele, o homem famoso, o carro, a celebridade. Era sobre mim também, sobre o que esse segredo podia fazer com minha vida. Passei anos construindo uma reputação de sigilo, de confiança. Na minha oficina, as pessoas deixavam seus carros como quem confia um cofre. Já consertei viatura, carro de promotor, de padre, de gente que não posso nem nomear. E nunca, em todos esses anos, nada vazou daqui. Essa era minha regra, meu código. E agora ele estava sendo testado. Mas o pior nem era isso. O pior era o que esse segredo mexia comigo por dentro. Voltei no tempo, lembrei do meu pai, homem fechado, seco, desses que nunca falam o que sentem. Cresci achando que ele era só duro. Só fui entender anos depois que ele escondia algo, uma traição, um filho fora do casamento que só veio à tona quando ele já tinha ido embora desse mundo. Minha mãe soube, sofreu calada, e eu, sem saber de nada, fui crescendo com a mentira dentro de casa. Quando descobri, já adulto, tudo desmoronou. E a pior parte não foi saber que meu pai teve outro filho. Foi saber que ele viveu até o fim, escondendo, com medo de perder tudo, com medo da verdade. E agora, cá estou eu, com um segredo nas mãos que pode fazer outro homem perder tudo. E me pergunto, será que estou repetindo a história do meu pai? Será que o silêncio é covardia? Ou será que é proteção? De um lado, a consciência grita, isso é errado, isso precisa ser exposto. Do outro, a realidade sussurra, você não sabe o contexto, não sabe quem está envolvido, não sabe as consequências. Eu imaginei o rosto da moça das fotos, jovem, inocente, talvez destruída por aquilo tudo. Imaginei o homem do carro, a queda, a vergonha pública, a reação dos fãs. Imaginei até minha oficina, cercada por repórteres, virando manchetes sem querer. E então, fiquei em silêncio. Não por covardia, mas por medo de repetir a mesma dor que eu conheci por dentro. O segredo é pesado, mas às vezes a verdade pode pesar mais. Eu sabia que não podia guardar aquilo para sempre, nem pelas fotos, nem pelos documentos, nem pelo que aquilo representava. O que eu tinha nas mãos era material sensível demais. E por mais que eu tivesse decidido não abrir a boca, deixar aquilo aqui era como dormir com uma granada embaixo do travesseiro. Um dia podia explodir, comigo junto. Foi aí que decidi fazer o que parecia mais seguro, devolver o envelope, anonimamente, sem confronto, sem explicações. Coloquei tudo de volta na embalagem, lacrei com fita nova e envolvi em papel grosso, sem nenhuma identificação. Na segunda-feira de manhã, liguei para o número de contato que haviam deixado no bilhete inicial. Ninguém atendeu. Deixei recado. Serviço finalizado. Carro pronto para retirada. 15 minutos depois, o telefone tocou. Mesma voz de antes.
fria, precisa. Tudo conforme o combinado? Sim, carro revisado, nenhuma anomalia visível. Silêncio do outro lado. Nada foi removido, certo? Nada foi tocado que não estivesse autorizado. Menti. Ele disse que o carro seria retirado em até 2 horas. Desliguei, guardei o envelope já pronto em um compartimento falso da minha velha caixa de ferramentas e aguardei. Eu só queria que aquilo acabasse logo, que aquele carro fosse embora, que tudo voltasse ao que era antes. Mas é claro que não seria tão fácil. Quase 2 horas depois, uma SUV escura estacionou na frente da oficina. Um homem diferente desceu, mais jovem, bem vestido, terno alinhado demais para alguém que dirige. Óculos escuros, rosto que eu sabia que já tinha visto em alguma entrevista. Não era o famoso. Era alguém da equipe, alguém próximo. Entrou sem pedir licença. Olhou a oficina inteira como quem avalia uma cena de crime. Bom dia. O carro está pronto? Disse direto, sem olhar nos meus olhos. Pronto, sim. Respondi mantendo o tom neutro. Ele deu uma volta rápida no carro. Entrou, ligou o motor, checou o painel, câmbio, som. Depois, saiu e ficou me encarando por alguns segundos. O senhor trabalha sozinho, não é? Sempre. E trabalhei. Gosta de trabalhar assim, calado, invisível. Me pagam para consertar, não para perguntar. Ele assentiu com um sorriso que não tocava os olhos. Então vou te dar um conselho, de homem para homem. Não mexa com o que não foi feito para você. Não foi ameaça direta, mas foi ameaça. Esse carro, essa história, essas coisas não te pertencem. E se o senhor quiser continuar com sua vida tranquila, sua oficina limpa e sua rotina em paz, vai esquecer que ele passou por aqui. Vai esquecer que tocou em algo que não devia. Porque tem gente que protege certas verdades com mais força do que o senhor imagina. Fiquei calado. Ele abriu a porta do carro, ligou o motor e antes de sair, disse com a voz mais baixa do que o som do motor: segredo bom é o que nunca existiu. E foi embora. Fiquei parado por muito tempo. O envelope ainda estava comigo. Eu não tinha devolvido. Não consegui. E agora eu sabia que eles sabiam que eu sabia. Nos dias que seguiram aquela visita, minha vida deixou de ser minha. A rotina que eu tanto valorizava, café às 6, rádio no volume médio, óleo nos dedos e silêncio no peito, virou um campo minado de ansiedade. Eu ainda abria a oficina no mesmo horário, ainda fingia normalidade, mas por dentro tudo tinha virado escuridão. A noite já não trazia descanso. Toda vez que eu deitava e fechava os olhos, era como se o envelope estivesse ali, sobre meu peito, me esmagando com cada foto, cada linha de documento, cada rosto revelado. Eu sonhava com ele. Sonhava que estava sendo seguido, que me encurralavam num beco escuro, que minha oficina pegava fogo com tudo dentro, inclusive eu. Acordava com o coração acelerado e o lençol encharcado de suor. No segundo dia, a câmera da entrada da oficina parou de funcionar. Nunca tinha dado defeito. Era velha, mas fiel. Revisei os cabos, chequei o gravador, tudo intacto, menos a imagem. Desaparecida, como se alguém tivesse desligado só ela. As outras duas, dos fundos e do pátio, ainda funcionavam. Mas aquela, a que dava de frente para a rua, simplesmente apagou. No terceiro dia, meu telefone fixo tocou 4 vezes, todas à noite. Eu atendia e não havia ninguém do outro lado. Só respiração, longa, fria, silenciosa. Não era trote de moleque, era alguém querendo dizer sem palavras: a gente tá olhando. Comecei a olhar para os lados quando saía de casa. Notei carros estacionados na esquina que nunca tinha visto antes. Um deles, preto, com vidro fumê, ficou ali 2 manhãs, seguidas. Quando fui me aproximar, acelerou e sumiu. Coincidência? Talvez, mas meu coração já não sabia mais distinguir realidade de paranoia.
Voltei a verificar as trancas todas as noites, 2 vezes, às vezes 3. Escondi o envelope em lugares diferentes a cada dia. Uma vez dentro do tanque de água vazio nos fundos, outra sob o piso solto da despensa, outra dentro de um pneu reserva. A cada mudança, sentia alívio por alguns minutos, até o medo voltar. Parei de aceitar novos clientes. Tranquei o portão durante o expediente. Inventei que estava passando por reformas. Os vizinhos começaram a comentar. Um perguntou se eu estava doente. Outro achou que eu tinha entrado em depressão. E talvez eles não estivessem errados. Porque a verdade é que eu já não vivia mais no presente. Vivia naquele instante eterno, naquele maldito envelope. No som da fita se abrindo, na imagem do rosto dele com aquela garota, no boletim médico que jamais deveria ter sido revelado. O segredo não era meu. Eu não pedi por ele, mas agora ele morava em mim. E a cada respiração, a cada passo na oficina, a cada cliente que passava e perguntava: "Tá tudo bem, Rubens?" Eu respondia com um tudo sim que doía na garganta, porque não estava. E eu não sabia até quando aguentaria carregar aquilo sem desmoronar. No 8º dia, quando o sol apareceu pela fresta da oficina, eu já sabia o que precisava fazer. Não era sobre certo ou errado. Já não se tratava de julgamento, era sobre sobrevivência, sobre preservar minha paz, minha consciência, meu nome. Eu não era o homem que abriria a boca para acabar com uma vida, mesmo que o que estivesse ali dentro fosse sujo, contraditório, imperdoável. Eu não queria ser o gatilho que dispararia essa bomba. Eu não seria manchete de jornal, nem o rosto estampado em vídeos de escândalo. Eu queria meu silêncio de volta, meu chão, minha oficina, meu mundo pequeno e organizado, do jeito que sempre foi. Mas também não sou ingênuo. Guardei o envelope? Sim, mas não sem antes fazer cópias. Usei meu velho scanner, que quase nunca sai da prateleira, e digitalizei tudo, foto por foto, documento por documento. Salvei num pendrive criptografado e também num cartão SD, que lacrei em 2 envelopes separados. Um escondi dentro do compartimento de óleo queimado, onde ninguém jamais mexe. O outro dentro da velha caixa de som do rádio da oficina, num compartimento que nem parece abrir. Aquilo era meu seguro, minha proteção. Se algum dia algo acontecesse, e comigo, alguém poderia entender por quê. Depois disso, voltei ao carro. Limpei tudo como se nada tivesse sido tocado. Recoloquei os parafusos, prendi a chapa do assoalho com o mesmo desgaste aparente. Aspirei o interior, calibrei os pneus, ajeitei o banco, programei o rádio para a estação original. Tudo parecia igual. Às 10 da manhã em ponto, um carro preto, diferente do da última vez, parou na frente da oficina. Um motorista mais jovem, de terno, desceu com pressa. Não disse nada além de: "Viemos buscar o veículo." Entreguei as chaves com um simples "tá pronto." Ele não sorriu nem agradeceu. Entrou no carro e sumiu no mesmo silêncio com que tudo havia começado. O carro se foi, mas o que ele deixou ficou em mim. E naquela tarde, quando fechei o portão, sentei no chão da oficina e encostei a cabeça na parede, eu senti o alívio e o peso da decisão ao mesmo tempo. Alívio por ter encerrado aquilo sem exposição. Peso por saber que aquela verdade continuaria respirando dentro de mim e que ninguém jamais saberia. Você podia ter vendido isso, podia ter ganhado dinheiro, fama, influência. Muita gente pensaria isso, mas eu não sou essa gente. Meu preço nunca foi dinheiro, meu preço é consciência. E ela, mesmo machucada, ainda é o que me faz dormir à noite, ou pelo menos tentar. Depois que aquele carro foi embora, a oficina ficou mais silenciosa do que nunca. Não era um silêncio comum, desses que preenchem as manhãs com paz. Era um silêncio espesso, cheio de significado, um tipo de vazio que não vem da ausência de som, mas da presença de algo que marca.
Um segredo que, mesmo sem ser dito, continua ecoando por dentro. Passei os dias seguintes tentando voltar à rotina, consertando carros simples, trocando óleo, alinhando direção, mas tudo parecia menor. Como se depois de ter tocado um fragmento do mundo que vive sob os holofotes, tudo o que é comum perdesse um pouco do brilho, ou ganhasse outro tipo de valor. Fiquei pensando muito sobre ele, o famoso, o homem. Da televisão, das entrevistas, dos discursos emocionados, da imagem construída com cuidado, um rosto admirado, respeitado, idolatrado por tanta gente. E ali, diante dos meus olhos, o mesmo rosto escondia um drama íntimo, uma contradição, uma sombra. E talvez essa seja a verdade mais dura de todas. Por trás da fama, só existe gente. Gente com medo, gente com erros, gente com segredos que nunca apareceriam numa capa de revista. A fama vem de uma ilusão, um ideal, um personagem quase perfeito que o público abraça porque precisa acreditar que existe alguém acima dos erros que todos cometemos. Mas a verdade é que ninguém está imune. E a fama, ao invés de proteger, expõe, exige, pressiona e esmaga. E eu ali, no meio de tudo isso, só um mecânico. Um homem anônimo com uma caixa de ferramentas e uma consciência pesada. Fui testemunha de um pedaço de realidade que nunca chegará aos olhos do mundo. E talvez seja melhor assim, porque às vezes expor a verdade não ilumina nada, só destrói. Pensei em quantos outros como ele existem por aí. Quantos segredos dormem sob bancos de carros luxuosos, atrás de portas de vidro, em pastas escondidas, em corações silenciados. Quantas verdades são maquiadas para caber num discurso de campanha, num comercial de TV, numa biografia autorizada. E então voltei para mim, para o homem que sou, para o que carrego nas costas desde o dia em que abri essa oficina. Eu nunca quis saber da vida dos outros. Sempre preferi ouvir os motores, porque eles não mentem. Mas agora eu sei, por trás de cada volante há uma vida. E às vezes, ela é mais complexa e frágil do que qualquer sistema elétrico. Aquele carro foi embora. Aquele segredo ficou. E se há algo que aprendi com tudo isso, é que não existe verdade absoluta. Existe o que mostramos, existe o que escondemos, e existe o que suportamos carregar, sozinhos. Hoje, toda vez que olho para a vaga vazia na oficina, onde aquele carro ficou por dias, sinto um tipo estranho de silêncio. Não é medo, não é arrependimento. É um respeito profundo pelo que vi, pelo que vivi, pela decisão que tomei. A vida me ensinou, com graxa nos dedos e ferramentas nas mãos, que todo mundo carrega algo escondido. Alguns escondem dores, outros, amores proibidos. Alguns enterram segredos com medo de perder tudo se eles vierem à tona. E outros escondem porque não saberiam continuar vivendo se encarassem a verdade. A fama é só uma camada, uma tinta bonita sobre uma lataria velha. Por fora, brilho. Por dentro, verrugem, trincas, fios expostos. Por trás do personagem que vemos na televisão, há um ser humano tentando sobreviver ao próprio nome, à própria imagem, aos próprios erros. Eu sei o que vi, sei o que escondi, e também sei que aquilo não me pertence. O segredo que carrego não é só dele. É de uma estrutura, de uma engrenagem inteira de poder, silêncio e consequências. Mas agora eu passo essa pergunta para você. E se fosse você? E se você descobrisse o segredo de alguém famoso? Um segredo que poderia destruir tudo, carreira, família, reputação. Você revelaria ou guardaria em silêncio? Você conseguiria dormir? Essa história me ensinou que, por mais que a verdade tenha seu valor, ela também tem peso. E nem sempre revelar é a atitude mais justa. Às vezes é só a mais cruel. Por isso eu sigo aqui,
na minha oficina com meus carros, minhas peças, e um segredo que talvez morra comigo. Mas uma coisa eu te garanto, depois de tudo isso, nunca mais olhei para um carro da mesma forma. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.